O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui estamos, querida comunidade, após o grande dia em que fomos ao encontro de Jesus no Santíssimo Corpo e Sangue na Eucaristia, para venerá-la, para adorá-lo, para reconhecer o Senhor como nosso alimento, o nosso sustento. Por isso, este mesmo Senhor continua agora alimentando-nos, primeiro marcando-nos com a sua presença na palavra, e por isso a beleza da liturgia de hoje nos traz um tema muito importante para este alimento: a família. E enquanto fazia a meditação da palavra de hoje, eu me recordava de uma família muito unida, uma família de oração, uma família perseverante mesmo na caminhada. Chegou um determinado ponto que eles entraram numa crise, onde todas as ações da empresa precisaram ser repensadas e aparentemente o número de dívida que eles tinham fizeram com que eles perdessem tudo. E esta família, uma família de fé, fez uma experiência de perseverar na Eucaristia diária. O grande Senhor, o pai da família, o chefe das empresas, ele dizia que em nenhum dia durante o tempo desta crise ele faltou à Eucaristia. Mas em um determinado momento, por causa da emoção que ele foi vivendo nesse tempo que tudo perdera, a diabetes teve uma grande alteração e ele perdeu a visão. Aquilo que ele controlava, ele não mais podia, porque não via. Mas interessante que, quanto mais a debilidade física parecia aterrorizar o seu coração, muito mais forças ele ganhava na Eucaristia com a família. E em um determinado momento, a esposa também caiu doente ao longo de 3 meses, e ele dizia: padre, eu tinha tudo para dizer que a minha família veio à ruína. Nós tínhamos perdido todas as ações, nós tínhamos perdido eu a visão e a minha esposa a locomoção, mas nós tínhamos 2 filhos que perseveraram, levando-nos na Eucaristia toda manhã e ao mesmo tempo levando-nos na única loja que nos sobrou para administrar o pouco que nós tínhamos. Mas naquele tempo eu vivia uma reserva. Nós tínhamos tudo, porque a nossa família esperava que nós caíssemos no desespero, e nós caminhávamos com tanta serenidade, tendo a força da Eucaristia. Em um determinado momento, nós passamos a rezar juntos. Não bastou tão somente pela manhã a Eucaristia. As provas vinham aumentando, os funcionários entregando as suas cartas e pedindo ao mesmo tempo o salário que lhes era justo. E o desespero tomava conta do coração dos meus filhos. E eles se inquietavam o porquê que da minha fisionomia e a da minha esposa não tinha o desespero. Nós dizíamos: Deus proverá. E disse que em um certo momento já tinha prolongado por 3 meses essa situação na vida profissional. Ele disse: padre, aquela Eucaristia foi diferente na minha vida. Eu dobrei os joelhos diante de Jesus após a comunhão e disse: Senhor, Tu podes escutar o meu grito de desespero.
Eu tenho a certeza que eu estou me alimentando do pão dos fracos, do pão do céu. Olha a minha fraqueza, endividado eu estou, desesperado meus filhos se encontram, mas o meu coração tem fé para te pedir, socorra-nos. E ele disse que não tardou, era por volta das 18 horas, quando ele recebe uma ligação de um empresário que há muitos anos ele tinha emprestado um terreno num outro estado, e esse empresário disse que tinha sonhado que ele estava passando por uma crise e estava devolvendo em valor o terreno que um dia ele havia emprestado. E ele disse, naquele momento eu dobrei os joelhos e disse, quem eu comungo, quem eu recebo, de fato é um Deus que escuta no silêncio e acolhe o meu grito, ainda que seja na hora da morte. Ele ouviu o meu desespero, ele veio em meu auxílio. Logo, ligou para os filhos e disse que naquele dia tinha um grande testemunho da Eucaristia. E no dia seguinte iriam todos participar da Eucaristia. E 50% daquilo que eles receberam seria para a igreja, de onde eles comungavam todos os dias. E o filho disse, pai, como pode? Nós estamos numa crise tão grande, e o Senhor com a confiança maior do que aquilo que estamos passando, quem é que está devendo vai doar 50%? Meu filho, nós nada tínhamos e ele nos deu 50%. Agora nós tudo temos, doaremos os 25%. Pai, por que não os 100%? Porque o Deus que eu creio ainda nos trará mais. E de fato, quando nós olhamos a trama da família de Tobias e Sara, quando nós contemplamos a forma com que Deus vai purificando esta família, com que Deus vai revelando no seu projeto a grande obra do seu amor, não lhes falta confiança. E de fato, só cresce na intimidade com a providência quem aprende a descruzar os braços e tira a imobilidade dos joelhos e cresce na intimidade da oração. Enquanto a crise crescia, este homem descobriu a sua força na Eucaristia. Enquanto as dívidas aumentavam, este homem encontrava a força que o serenizava. Enquanto a dor na porta da família batia, esta família aprendeu a rezar reunida e Deus não lhes faltou. De fato, nós confiamos plenamente que o mistério que nós recebemos, o alimento que do céu nos é dado na Eucaristia cotidianamente, não é um alimento mitigado, não é me dado um pedacinho, principalmente no tempo da prova, eu experimento a inteireza desta reserva de graça dentro de mim. Por isto esta família experimentou o que significa na provação ter perdido tudo, mas está com o coração confiante naquele que é tudo. Perderam os bens, mas ganharam a fé. Perderam os bens, mas aprenderam a confiar na providência. Por isso tudo foi voltando. E ele dizia, Padre, para mim, a partir desta experiência, participar da Eucaristia foi aproximar-me de um mistério que me encontrou na fraqueza. Quando eu nada tinha para oferecer, quando tudo dentro de mim era arrependimento porque eu sabia tudo que eu tinha feito naquele dinheiro que me levou à falência. Eu sabia quantas pessoas eu tirei vantagens quando aquela porção de dinheiro eu tinha. Eu sabia o quanto eu tinha negado os meus filhos e a minha família uma vida melhor, pela arrogância e a soberba que eu teria. Mas Deus não me faltou quando todos os dias me alimentou. Foi na minha miséria, foi na minha fraqueza que eu encontrei a certeza de que Ele estava me ressuscitando. Enquanto nada eu tinha, enquanto tudo eu via acabar, meus patrimônios todos sendo vendidos, o meu coração era fortalecido por uma força que eu não sabia de onde vinha. Foi precisa a crise para eu descobrir que vinha da Eucaristia. E de fato, que bom seria se nós perdêssemos muita coisa que trazemos dentro de nós, de forma especial a senhora arrogância que sempre mantém distante o nariz da boca, para que nós pudéssemos compreender que esse mistério passa por uma fraqueza que nós pouco ofertamos, a fraqueza do nosso coração. É um pouco disso que hoje os mestres da lei experimentam. Sabiam tanto, estudavam tanto, eram homens doutos, de inteligência rara,
poderiam ser aplaudidos por tudo que sabia, mas ainda não tinha experimentado a verdadeira sabedoria. O saber sem a consciência daquilo que se acredita pode ser muito vago. Quando nós acreditamos e muitas das vezes colocamos a palavra de Deus como aquilo que até dizemos, sem antes termos experimentado, vamos sempre perceber que de nada sabemos. A lógica da experiência com esse Deus, o encontro com esse Filho, o Messias, que apresentou para nós um rosto, uma identidade, uma permanência, uma vida, que se traduz para nós no alimento visível, na Eucaristia, eu não posso simplesmente adorá-lo com uma inteligência, porque quem muito se aproxima, sabendo de tudo que Ele é, pouco experimenta na verdade tudo aquilo que Ele é capaz de fazer. Não é um caça-palavras. Eu não posso estar marcando cruzinhas e colocando palavras. Eu não posso ficar colocando adjetivos. Eu posso experimentá-lo quando as palavras me pesam, quando a ausência desses pequenos momentos me escapam, no momento que parece que eu menos tenho consciência, que eu estou num abandono total, eu sinto a força deste que eu não vou dizer que é o filho de Davi, mas é o filho do Deus vivo. É aquele que me alimenta, é aquele que me sustenta, é aquele que na vida me ampara. Por isso hoje, vamos fazer parte desta multidão, não que segue a Jesus sem saber para onde vai, mas com o coração uno, com o coração inteiro, porque descobrimos que no caminho, Jesus entre a multidão, descobre quem é o coração que unido está diante dele. Por isso peçamos ao Sagrado Coração, ao coração eucarístico de Jesus, que nos ensine sempre mais a lógica do seu amor. Ainda que, quando tudo perdemos, ou quando a nossa família está passando por uma grande tribulação, que diante do desânimo e da tristeza, venha a oração para que vençamos juntos. Hoje, mais uma vez, a presença de Rafael está com esta família. Mais uma vez, o arcanjo Rafael, apresenta para esta família a cura para os olhos. Vamos pedir que este arcanjo hoje venha apresentar às nossas famílias a cura para os momentos difíceis que estejam passando e vivendo. Talvez não sejam os olhos que está manchado ou turvo, mas o coração que está ferido, passando por tantas necessidades, que o anjo do Senhor hoje toque e que a providência chega. Quem muito se abandona, muito experimenta em Deus. A providência, de fato, é o remédio para aqueles que abrem os braços, fecham os olhos e deixam Deus agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.